Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Painel Elétrico. Hoje com uma convidada muito especial, a doutora Ingrid. Ela é advogada, especialista no setor de energia. Mas é especial não só pelo conteúdo técnico, pela riqueza e profundidade do conteúdo, mas também porque é uma amiga muito querida e hoje a gente vai falar sobre geração distribuída, inevitavelmente, setor elétrico como um todo, empreendedorismo e coisas da vida e da advocacia e de quem atua ou pretende atuar no setor elétrico. Eu vejo que essa área da advocacia regulatória e do setor elétrico são assuntos que, às vezes, também geram muitas dúvidas, né? Mas vou passar a palavra aí para você se apresentar e a gente vai tocando essa conversa aqui. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, claro. Eu acho que é bom a gente estar perto de pessoas que a gente nutre admiração. E eu fiquei muito feliz quando você me convidou para vir. Nossa, fiquei... Ainda falei que era uma coisa assim, amiga, disruptiva. Vamos falar de coisas disruptivas, vamos trabalhar com verdade, com o dia a dia, o que a gente gosta, né, de falar mesmo. Enfim, eu sou advogada, já fiz umas contas antes de vir, porque acho que a gente já se conhece tem 7 anos, 8 anos. Nossa, como 7 que passa anos. rápido. Eu estava entrando no setor, entrei como integradora. Olha como as coisas mudam, né? E de lá para cá a gente tem trabalhado, tem crescido, essa dinamicidade do setor provoca a gente, né, todo dia, desafios. E a gente vai sendo moldado profissionalmente, vai descobrindo, tendo desafios. E é muito bom falar disso, ainda mais com você. Muito obrigada. E uma das coisas que eu mais admiro, assim, em você como profissional e como pessoa, é exatamente essa questão da verdade na entrega. Então, assim, são os seus posicionamentos muito coerentes com o que você realmente acredita, porque, infelizmente, a gente vê, né, muito advogado que se especializa na área e acaba que fica gerando muito caos para vender solução. E isso atrapalha bastante, às vezes, o nosso trabalho, né? Então, assim, a verdade de sempre levar, né, a verdade, a clareza, a transparência para o cliente da situação, levar o desespero onde precisa de ter desespero e levar a paz onde não precisa se preocupar, né? De levar soluções e de falar, às vezes, tipo assim, não tem jeito, não tem o que fazer. Ou então, vamos tentar, mas ciente de que seu caso é muito difícil. Então, eu acho que isso é um dos pontos, assim, né, que eu tenho mais admiração e que eu me espelho muitas vezes, assim, né? Às vezes até te ligo, a gente troca uma figurinha, conversa sobre como que a gente deve conduzir, processar algumas situações, assim. E essa troca, assim, ela é muito significativa e muito rica para mim, me ajuda bastante no meu trabalho também. Muito, muito honrada. Eu fico pensando que às vezes a gente também chora as pitangas, né? Fala, Muitas. nossa, a gente não teve o que fazer, mas a gente vai também criando uma maturidade emocional, né? A gente trabalha com energia, com infraestrutura, às vezes umas coisas muito técnicas, mas também envolve esse lado do conforto, né? A gente também preocupa, a gente também zela. E eu sou da teoria que uma verdade, por mais doída que ela seja, ela é uma verdade. Então, a gente Com tem certeza. que trabalhar, assim, por mais que às vezes não seja tão agradável, eu prefiro também trabalhar com isso. E foi até uma das coisas que a gente tava conversando, né? Antes de vir pra cá. O que a gente vai falar? O que a gente quiser. Então, é isso. É isso mesmo. E eu acho que a advocacia, geralmente, ela envolve um acolhimento, ela envolve um relacionamento ali, né? Porque é uma profissão que ela exige confiança. Então, confiança não existe sem relacionamento, né? Você nunca vai confiar numa pessoa que você não conhece, ou que você não tem nenhum vínculo, ou que essa pessoa não te transparece quem ela realmente é. E muitas vezes, por mais que a nossa atividade seja consultiva, seja uma atividade mais técnica, muitas vezes, ela exige isso, né? E quando o cliente chega com uma demanda, né, alguma análise que você olha e fala, nossa, assim, o cliente está todo errado. Porque muitas vezes acontece, né? A gente escuta muito que a distribuidora está errada, que o governo está errado, que a ANEEL está errada, que está todo mundo errado, né? Mas muitas vezes o cliente também está errado. E a gente conseguir passar para ele que aquilo, né, tá estruturado da forma errada, foi compreendido da forma errada, um prazo calculado errado, e a gente tentar buscar
mecanismo para minimizar o prejuízo dele, né? Buscando outras soluções, sem ficar vendendo uma esperança de, não, a distribuidora que está errada, ela que não sabe fazer, né, análise, ela que errou, a distribuidora te boicotando. Porque eu vejo muitas vezes o empreendedor da GD se colocando nessa posição, né? O vitimismo, né? É. O vitimismo. E eu acho que trazer essa clareza, essa compreensão, às vezes até esse aceite do cliente, com gentileza, com seriedade, trazendo essa confiança, falar, olha, você está errado, e a pessoa confiar em você, às vezes sendo nova, porque a gente não conversou agora, né? Que desafio. Isso, pra mim, é um dos pontos mais desafiadores da advocacia até hoje. Muito difícil. Você, às vezes, olha... Às vezes, você tem coisas que você discorda de colegas e você ter essa gentileza é desafiador. É desafiador. E a gente estava conversando até também, falando, né, dessas vezes que às vezes o cliente está errado, mas às vezes numa relação ali com a distribuidora, às vezes a gente chega num impasse que não tem ninguém errado, né? Não tem. A distribuidora está travada ali na questão das obras, né, por uma questão de servidão, uma questão fundiária, uma questão ambiental, uma questão de licenciamento de travessia, autorização, e isso são coisas essencialmente burocráticas e difíceis de resolver. Tudo bem que, às vezes, passa um prazo fora da razoabilidade. E você comentou que você tem atuado junto a esses órgãos para resolver o problema que a distribuidora alega ali, né, como suspensão de obras, sem precisar de, muitas vezes, levar para a ANEEL, sem precisar judicializar e otimizar encurtar o caminho ali, né? Sim. Hoje, o que eu tenho mais tentado trabalhar com os clientes, e não só o que chega, assim, às vezes você tá falando com um cliente que conhece outro, eu tô tentando criar esse movimento de informação antes da gente ter o problema. Claro que isso é mundo ideal, mas eu acredito nele ainda. Eu trabalho por isso. O cliente chega, primeira coisa, eu acho que é importante a gente explicar para ele o cenário que ele tá. Eu adoro, assim, você já sabe que eu tenho um histórico, eu sou apaixonada em falar do Reseb. Eu amo. De onde a gente veio e pra onde a gente tá indo. Eu acho que é fundamental a gente saber isso. O último episódio foi exatamente sobre isso. A gente tem que saber de onde a gente veio, o caminho que a gente tá fazendo, qual que é o nosso objetivo, o caminho que a gente vai fazer pra chegar lá. Acho que a gente tem problemas aqui pra gente falar também, que acho que a gente tá tendo alguns ruídos aqui hoje, né? Mas o cliente precisa entender isso. O cliente sabendo, ele vai receber muito melhor as críticas, ele vai entender melhor os erros, ele vai entender por que ele precisa trabalhar um pouco mais no consultivo. Às vezes ele vai ver que a distribuidora não tá errada, às vezes ele vai falar assim, nossa, eu achei que ela tava super errada, nossa, mas ela tem uma regulação do lado dela, ela tem. Então, como é que a gente minimiza isso? Como é que a gente vai otimizar, diminuir seu risco, diminuir seu prejuízo, porque o risco, pra mim, o empreendedor, ele já nasce com risco, né? Aí vamos trabalhar, então, na questão fundiária, vamos trabalhar, então, na questão ambiental. Como que a gente faz isso? Aí entra um outro ponto que a gente nem chegou a comentar antes. É a questão do relacionamento. Isso é importante demais. Tem coisa que a gente vai tratar com o cliente, com a distribuidora, com os players, de forma geral, que é relacionamento. A gente tem que saber como funciona ali, e é a verdade, a confiança, a transparência que vai mover isso aí. E aí, quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, a gente consegue entregar um consultivo tão rico. É onde eu dou a consultoria no previdenciário, no fundiário, no ambiental. E eu não trabalho sozinha, né? A gente vai agregando. Sim. Isso também é uma coisa que eu acho super legal no setor. É a parte de negociar com proprietários pra gente conseguir melhorar um traçado. Às vezes é conversar com prefeitura, esse direito administrativo, essa parte eu acho super desafiadora também. A gente tem que entender os limites das responsabilidades de cada um e que todo mundo acaba assumindo um risco. Uma coisa que eu gosto muito e que é novo, isso pra mim é recente, é tentar mostrar para as prefeituras quão interessante é ter um investimento ali, por exemplo, com uma usina hidrelétrica. Uma PCH, quanto ela gera de imposto. Quanto que ela gera de riqueza? Quanto que ela gera de... agrega no valor social ali de uma comunidade? Sim. Isso é interessantíssimo. E levar isso também... Olha como a gente vai falando, né? Assim, setor elétrico não é só uma rede de distribuição que a gente fica brigando com a distribuidora. Tá longe de ser tá longe de ser isso. isso. E eu tenho trabalhado nisso e é uma das partes que eu mais gosto hoje do meu trabalho. Não é pegar algo pontual, mas é juntar o todo.
Sim, eu tive um caso muito interessante de uma usina numa cidade que, assim, a cidade estava com problema de fornecimento de energia. Então, os prédios já estavam com elevadores desligados, estava impactando na economia, estava impactando na vida mesmo das pessoas ali na cidade. E a gente com problema de embargo ali de obra para conectar a usina, que ia, de certa forma, favorecer esse problema que a cidade já estava. E aí a gente procurou a prefeitura, sentamos, conversamos, para ela, junto com a distribuidora, a gente conseguir resolver os embargos que estavam travando ali para a gente conseguir fazer a conexão. Porque, querendo ou não, quando a gente fala energia é um interesse de todo mundo, né? Não é só um interesse privado ali do empreendedor de montar a usina. Porque as pessoas podem achar que aquela energia é do empreendedor, não é. Mas ela está atendendo todo mundo ali em volta. Uma coisa que uma pessoa me disse uma vez, e eu achei assim, tão simples. Nossa, muito simplista. Se a gente for parar para pensar, mas faz todo sentido. A energia, ela faz o caminho mais curto. Ela não vai pro lugar mais longe, ela vai pro mais curto. E os benefícios dela vai juntinho com ela. Exatamente. Vai juntinho com ela. Eu fico vendo, assim, o benefício econômico, a geração de emprego e renda nas comunidades, isso faz muita diferença. Mas é muita diferença, leva o desenvolvimento mesmo. E eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de ver. A gente, às vezes, é muito abstrato, né, o nosso trabalho, mas quando você começa a ver a dinâmica ali, o funcionamento, eu acho genial. Sim, e um dos benefícios, né, da geração distribuída, claro que a gente vai falar das dificuldades, dos empecilhos, né, da forma como as coisas cresceram, de forma desestruturada, né, mas um dos benefícios que eu vejo da geração distribuída, como que ela gerou emprego, como que a geração distribuída teve um impacto econômico no Brasil nos últimos anos. Assim, a oportunidade de muita gente trabalhar com isso, não só de ter a oportunidade do benefício da energia distribuída, né? Mas capacitação, formação. Que a energia mais próxima. Geração de emprego, renda, assim. Direto e indireto, né? Sim, muito investimento, muito imposto, né? Muita oportunidade. Então, eu acho que isso, muitas vezes, é negligenciado. Também acho. Como é que a gente aprendeu na escola? As externalidades, né? Essas externalidades, elas não são colocadas na mesa. Essas, algumas não serão, mas eu acho que elas são relevantes. Sim. E elas precisam ser colocadas, pelo menos, se não para fins de precificação, que é o que a gente discute, mas de benefício, de incentivo, sim, de prioridades, assim. Em alguns momentos, ela precisa ser colocada um pouco mais em foco, né? Aproveitando que você gosta de falar aí do Projeto Recebe, né? Falar um pouco da estrutura do setor, a gente estava lendo um relatório que a Agência Internacional de Energia Elétrica, né? A Agência Internacional, ela fez algumas recomendações para o Brasil, teceu ali, né? Alguns comentários e tudo. E eu acho engraçado, para não dizer trágico, que em uma das recomendações, ela coloca o desenvolvimento da geração distribuída, ela coloca o desenvolvimento da questão do carro elétrico, do biocombustível, e pontua isso de forma muito positiva no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ela recomenda uma alteração de uma lei já estabelecida, né, do Marco Legal da Geração Distribuída, revendo os benefícios hoje da compensação, né? Do modelo já estruturado. Então, assim, quando a gente olha para trás e a gente olha como que o setor elétrico, ele se desenvolveu de 96 para frente, né? Todos os marcos legais que a gente teve, todas as reformas que o setor passou, foi tudo muito estruturado buscando a palavra-chave, segurança jurídica. Onde? E agora, onde? A gente olha para isso e fala, como que eu vou desenvolver a geração distribuída e, ao mesmo tempo, eu vou revisar um modelo de negócio instituído por lei? Então... Queria ouvir um pouco de você sobre isso. Que surpresa. Tá. Assim, a gente estava discutindo assuntos conexos, mas não diretamente isso. E eu acho que as pessoas, elas não lembram
a brilhante ideia que tiveram de atrelar o preço da inflação ao preço da energia, e foi uma catástrofe. E hoje, quando a gente trabalha com essa insegurança jurídica, de certa forma, a gente tem um impacto, assim, que vai levando a um custo. É um efeito cascata, É um efeito né? cascata. E a gente não vai ter o valor direto ali, energia e inflação. Mas porque a inflação não é disponibilidade, né? Não é oferta e demanda de produtos. É custo de produção. A gente vai chegar, de um jeito ou de outro, numa insegurança direta de contrato, Nossa, eu acho tão... Pra mim é tão desconexo, assim, algumas coisas, tão absurdo. E a gente ainda vai pagar o pato pelo consumidor, a gente vai pagar 2 vezes. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Na minha cabeça vai sair pagando o pato, assim. Não entra na minha cabeça uma sugestão dessa, porque o Brasil, a gente pode ter muito defeito. A gente tem muito que aprender, muito que amadurecer, mas ainda é um setor que tem uma regulação madura. Eu participei há algum tempo, eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre isso, mas foi um evento de cooperativas. E aí tinha cooperativa da Argentina, tinha cooperativas de geração do Chile, tinha cooperativas de geração da Venezuela, da Alemanha. A Alemanha a gente espera algo super bem desenvolvido. E nenhum modelo chega perto do nosso. O nosso é de uma complexidade, de novo, temos falhas, precisamos amadurecer. Mas foi bem pensado. Mas foi bem pensado. A gente tem um histórico de setor elétrico que veio do fundo do poço, que se reestruturou, que lapidou. Porque quando a gente olha ali, 97, né, a ANEEL, a agência regulatória, aí depois a gente vê ali 2011, 2015, apagão, nossa, a gente não tem investimento, vamos atrair investimento, nanana. Funcionou. Sim, o setor se desenvolveu, o setor cresceu, o setor Hoje a gente paga referência. um pato de... Aí a gente volta pro nosso assunto, né? A gente tá pagando o pato de uma... A gente subestimou o desenvolvimento do setor. E eu nem vou falar só da GD. Eu vou tirar a estrela da GD, igual eu te falei. Não vou ficar só na GD. Eu tô vendo que a gente não acreditou no desenvolvimento da indústria, a gente não acreditou no desenvolvimento... talvez acreditou, mas subdimensionou o desenvolvimento do agro. E a gente tá pagando o preço disso. E aí vem alguém e quer mexer na nossa regulação. Com algo bem estruturado, a gente já tá tendo problemas seríssimos de infraestrutura. Como é que já mexe nisso? Sim, e a GD não pode ser responsável pelo problema. Não é. Porque é um conjunto de fatores, né? A GD, ela pode ter sua parcela de participação na infraestrutura ali, mas ela não é o protagonista. Não, ela não é. Então, eu vejo que, na verdade, a gente teve uma falha de planejamento. A gente teve uma falha de organização setorial. Eu vejo que o regulador, ele se deixou levar por uma guerra de narrativas, né? Quando veio a questão de mudar as regras da compensação, que já era algo definido lá em 2012, que isso aconteceria, o setor se mobilizou de uma forma a blindar a GD. E realmente virou uma guerra de narrativas. Eu sou a favor da GD e eu sou contra a GD. E ninguém olhou, eu acho que na forma de estabelecer um limite para a GD. Né? Eu acho que assim, a GD nasceu com um intuito válido, necessário, faz parte do setor elétrico hoje, tem benefícios, como a gente colocou, não só do setor elétrico, mas da economia. Porém, em algum momento, isso foi subestimado, o crescimento da GD. E faltou um limite que deveria ser dado pelo regulador. Esse limite não aconteceu. Estabeleceram mais um ano. Esse um ano também foi subestimado. Não teve um limite de projetos ali também. E aí, depois, as distribuidoras começaram a impor esse limite. Uhum. Eu sou da teoria que o combinado não sai caro. A gente tinha um combinado. Agora a gente querer mudar a regra do jogo? Não. E, de novo, eu acho que eu nunca dei essa opinião, assim, de uma forma tão direta. Mas, pra mim, a gente tem um setor que, teoricamente, é estruturado pra ter uma comunicação e uma eficiência, que quando quer, tem. Porque quando quer, tem, sim. E eu acho que não foi conveniente ter na geração distribuída. Porque a transmissão não comunicou com a geração, que não comunicou com a distribuição. E aí foi um problema de planejamento. E a gente teve um problema. Eu comentei que a gente não teve... Goiás não foi contemplado agora
no leilão de transmissão. O Isso que é um é um absurdo. Isso é um absurdo. E, de novo, nesses anos todos, quando você olha os investimentos que teve em transmissão, não tô falando que não teve, não tô falando que não existiu estudo. Existiu, mas foi subdimensionado. Ah, Não mas o foi problema suficiente, foi farto. da GD chega na transmissão? Deve chegar, né? Nós não vamos nem entrar no mérito regulatório e técnico, porque se a gente tá tendo o caos que a gente tem hoje, se a gente tá agora... Nossa, a gente tá pulando etapas de validação de metodologia para antecipar a instalação de BES. Isso, para mim, a gente agora teve permissão de instalação de BES colocalizado por carta. Você já viu isso? Eu nunca tinha visto isso. Pois agora a gente tá tendo. Medidas extremamente excepcionais contra, assim, indo na contramão de todo o rito que a gente já está acostumado e é previsto, né, na regulação, como medida de... Urgência, assim, né? Pra estabilizar alguma coisa do setor. Eu falei isso ontem para um cliente, ele falou assim, a gente pensando fora da caixa, porque advogado tem que pensar fora da caixa, eu pensei uma saída e ele falou assim, nossa, mas isso não é muito absurdo? Eu falei, o que não é absurdo no setor hoje? Eu não tenho condição de te falar que isso aqui é válido ou não é. A gente tá vivendo um curto período, que a gente tá sem regulação para certas coisas, a gente tá com urgências de um lado, a gente não tem condições de viabilizar tecnicamente. Quem me garante que eu não posso fazer um contrato atípico com a distribuidora? Eu preciso tentar, eu preciso questionar. Eu vou lá no regulador, eu vou lá, né? Eu posso fazer assim? Eu posso falar que não vai ter jeito? Eu nunca tinha visto regular por carta, tô vendo agora. Então, a gente chegou num ponto que estão querendo mexer nos nossos combinados. O que já está combinado já está colocando em risco, que a gente já está vendo aí um movimento de setor causando um rebuliço. Insegurança jurídica. Na verdade, eu nunca tive coragem de falar que a gente tem segurança jurídica com meus clientes. Eu não sei se você tem. Você pode me garantir, doutora? Não. Eu nunca tive essa coragem. Eu falo no momento que a gente tem, é isso. Eu consigo te dar seguranças olhando aqui, que eu acho que é um pouco mais estável. Mas falar que você tá seguro, amigo, não tenho coragem. Já tem alguns anos que eu não tenho coragem de dar segurança pro meu cliente. Olha, eu acho que desde que eu estava na faculdade, essa questão da segurança jurídica sempre foi algo que me encucava, né? Direito adquirido. Direito adquirido, segurança jurídica. E quando a gente vem para um setor regulado, com histórico do setor elétrico, e a gente vê o que está acontecendo, assim, segurança jurídica é algo que a gente vê que é um princípio abstrato muito bonito no papel. Igual quando a gente lê a cláusula pétrea lá na Constituição, a gente fala, nossa, por isso que eu fiz direito, motivada por isso, é tudo muito lindo. E aí, eu acho que são duas coisas no setor elétrico que precisam sair do papel. Segurança jurídica e modicidade tarifária. Esses aí eu acredito demais. Mas quando eu penso em... modicidade tarifária, tá difícil. Modicidade... Eu acho que é a última coisa que o setor se preocupa, sinceramente, é com a modicidade tarifária. Não tem condição. Assim, é engraçado, né? É engraçado. Porque todas essas mudanças recentes impostas via medida provisórias em prol da modicidade tarifária, na verdade... Eu só tô vendo pro outro lado? Eu só tô vendo aumento de energia. Eu só tô vendo aumento. Eu só tô imaginando ano que vem, daqui 2, 3 anos, o que vai virar o preço da energia aqui no Brasil. A gente teve agora o reajuste. Em Goiás foi 19%. Aí o pessoal dos geradores, né, ficaram super felizes. Nossa, a gente vai super elevar o nosso ganho. Mas a insegurança jurídica do setor do outro lado. E esse movimento aí, essas recomendações para alterar a 14.300? Sim, ganhar rápido, porque a gente tá, assim, num risco eminente de colocar tudo a perder de novo. A gente vai recupera seu investimento aí. Recupera rápido, porque nós vamos dar uns passinhos para trás. Mas eu confesso que é isso que eu gosto, amiga, no setor. É isso que eu gosto, é o dinamismo. A emoção. Emoção a gente tem todo dia, né? Assim, mas eu não gosto muito... Eu tô vendo uma... como é o nome da palavra, gente? Uma diáspora do setor, assim. Eu tô vendo todo mundo indo embora. Tá rolando um abandono de investimento. E é abandono mesmo. Você viu um negócio aqui, ó. Vou fazer. E de repente acabou. Acabou. Eu tô vendo projetos que eram promissores parados. Isso me gera um pouco de preocupação.
Eu tenho visto também projetos inacabados. Eu tenho visto na GD algumas usinas que começam e são abandonadas. Então, assim, isso me preocupa que alguém fez um certo investimento, não é barato, é um investimento alto, e não concluiu por muito pouco. E abandonar aquilo. Então, assim, isso eu acho que traz nuances muito importantes. Na geração distribuída está assim, e na geração centralizada, eu acho que também a gente está passando por esse momento, com a questão do curtailment. Sim, e eu já via, embora eu tenha as minhas discordâncias, porque eu acho que regulação deveria ser um pouco mais técnica, mais imparcial. É o que a gente estava começando falando disso, né? Para mim, o papel da regulação, ele é outro. Eu não gosto, embora eu entenda que faz parte, eu não acho saudável uma interferência política tão extrema igual a gente tem. Lobby, infelizmente. Enquanto a gente ficar cada um tentando ganhar mais que o outro, o negócio não vai funcionar. Eu tenho aí meus questionamentos em relação à forma com que se comunicam as associações, né, que defendem os interesses de todo mundo do setor. Mas eu vejo pautas legítimas do setor solar, do eólico, do hídrico. Vejo que a gente teve avanços por algum ponto por conta desse barulho, mas eu acho que hoje o retrocesso que a gente vai ter por tentar ver quem ganha mais é uma perda coletiva. Com certeza. É uma perda coletiva. Eu acho que nenhum desses dimensionou que essa conta ia chegar. O curtailment, pra mim, é um assinado de falta de planejamento. Totalmente. É um fracasso. Pra mim, é um curtailment fracasso é um fracasso de estrutura. Eu também acho. E nem combina com o Brasil. Nem combina. Pra mim, é feio. Eu repensaria algumas coisas no setor por conta de curtailment. E eu não sei se esse negócio de ficar tomando medidas urgentes vai resolver também. Por muito tempo você fechou os olhos pra muita coisa. E não é surpresa. Não. Pra mim não tem surpresa. Quando eu pego... eu não sei como você... No seu dia a dia ali do escritório, é normal. Eu até falo isso, tem hora que eu pago de maluca pros meus clientes. De onde você sabe isso? Da minha cabeça. Por quê? Porque você vai vendo. Você vai tendo contato com informação. E eu tenho na minha cabeça um mapa do estado, muito mais bonito que o do ONS. Na minha cabeça ele é mais colorido, ele tem mais informação, tem mais dados, assim, que eu consigo trabalhar. E tem hora que a gente faz umas coisas que é por intuição da cabeça da gente. Funciona muito melhor que as programações do ONS, tô falando. Com certeza. Às vezes a gente acerta, fala, mas eu fico vendo, já tem mais de um ano que eu falo pro cliente, você quer carga ali? Então você pede. Você quer pra cá? Então você pede. Pra cá já não vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar viabilizar assim sua conexão? Vamos assado? Todo mundo já sabe que pros próximos 3 anos a gente vai ter problema de carga, nem tô pondo a culpa na geração. Nós vamos ter problema. Isso não é novidade, não. Muito antes de curtailment, ó. Eu lembro de você falando isso há um ano atrás. Não é novidade. E eu fico pensando, gente, eu sou advogada, eu nem sou engenheira. Tá, acaba que a gente é um pouco engenheira. Mas a gente vai colhendo informações. Quantos por cento de informação setorial eu tenho? É nada. Não pode ter chegado a esse ponto. Mas chegou e agora a gente tem que resolver. Como que a gente resolve? Hoje, a minha saída é, cliente, o estado do setor é esse, você precisa ser prevenido. E aí o cliente nem é só gerador, nem é só quem tá trabalhando com... Você quer um exemplo? Mineração. Quantas plantas de mineração a gente não consegue tirar do papel hoje? Aí vamos pro outro assunto que eu gosto, né? Terras raras. Lindo, vamos explorar sim. Vamos? Com que carga? Que demanda é essa? A gente não tem. Como que você quer falar de explorar minerais em Goiás, por exemplo, em Catalão? Não tem carga. Não tem. Aí, não tem como atender. Não tem como. É um problema pra mim muito, muito maior do que a gente tá sendo cartesiano no problema. A gente tem que dar uma juntada, assim, no problema. Mas não é novidade. Não é. É uma coisa a gente discutir aqui o excesso de geração, porque não é excesso de geração. Se fosse excesso de geração, a gente não pagaria bandeira vermelha, na minha opinião. É falta de planejamento e falta de ajuste, porque eu tô tendo desligamento de usina renovável, mas eu tô pagando bandeira vermelha. E eu coloquei a usina porque você deixou.
Teve uma autorização. Ninguém conecta a usina sem autorização. Nunca vi também. Em lugar nenhum. Nem de GD, nem de GC. E a GC pior ainda, porque ela passa por um processo muito mais complexo. Muito mais. Ela passa por um processo de outorga da ANEEL, do ONS. Então, assim, por que falaram que podia conectar se não tem escoamento, né? Então, entra na questão que você falou do problema de informação. Mas eu acho que o problema é muito mais grave quando a gente sai da esfera da geração e a gente passa para o problema da carga, para o problema do consumidor. Se não tem estrutura para atender o consumidor. E sabe, eu lembrei aqui de um episódio, me doeu, assim, eu fiquei perplexa, eu não tive condição de entrar na discussão de tão chocada que eu fiquei. Quando questionado isso, falou assim, é melhor cortar geração ou carga? Pra mim é melhor não cortar ninguém. Pra mim é melhor investir, pra mim é melhor planejar. Melhor cortar o quê? 2025? Essa questão de, pra mim, cortar, isso pra mim é muito 2001. Cortar, a gente não tem que cortar ninguém. Remunerar prejuízo, que absurdo. Olha, de novo, eu lembro que a gente já fez essa conta uma vez, numa live que a gente fez. É muito mais barato você investir do que você ficar tentando remediar. Sim. E em questão assim, de custo. Quem que vai pagar o prejuízo? Nós. Nós. E quem causou o prejuízo? O setor. O setor. A gente já fez essa conta. Sim, porque é aquilo. Para você conectar uma usina, você demanda de um processo de análise, de viabilidade e de aprovação. O projeto passa por isso. E aí, jogar a conta para o investidor, a gente traz um problema muito sério. Quando o setor elétrico ele deixa de ser atrativo, eu afasto o investidor, eu não tenho investimento, eu não cresço. Eu não desenvolvo. Para lugar nenhum. Então, assim, nem novas tecnologias, nem bateria, é sério que a gente tá querendo discutir data center? Tem nada, exatamente. A gente quer discutir data center? Você me questionando se eu vou cortar geração ou carga, a gente tá falando de investir em data center. Nossa, e assim, pra mim o setor elétrico continua sendo a coisa mais linda do mundo. Não vem falar do meu setor elétrico, não. Só eu posso falar. Mas é igual o irmão, né? É igual o irmão. E até comentei, esses dias eu tive um lapso, porque eu não sou de fazer essas coisas, e deveria, né? A gente vai falar de empreendedorismo. Eu abri uma caixinha e falaram assim, e hoje você tá em fase pró ou contra o setor elétrico? Eu sempre estive a favor. Mas uma coisa é você ter senso crítico. Eu sou a favor, mas eu não sou cega. Eu sou a favor do setor, mas eu sou contra a má prestação de serviço distribuidora. Eu sou contra a falta de planejamento. Eu sou contra um planejamento com viés de interesses muito bem feito ali dentro de algumas áreas que eu não acho que deveria ter essa comunicação toda de interesse. Eu sou a favor de uma transparência. Eu sou a favor de ouvir o consumidor. Por mais que eu tenha também alguns problemas contra isso, porque eu não acho que o consumidor tenha informação suficiente, deveria ter. Para tomar decisão, né? Então, acho que tem que existir um processo de trazer essa informação pro cliente, pro consumidor final, pro acessante, seja o nome que a gente quiser dar, porque ele tem várias figurinhas, em vez de ficar criando mecanismo de compensar aumento de fatura. Para mim não faz sentido nenhum, traz pra discussão, o interessado precisa participar. E aí eu escutei uma analogia que faz muito sentido na minha cabeça também. A gente teve uma educação do cliente de telecom. Por que a gente não aposta nisso também pro setor elétrico? A gente precisa. Isso pra mim é urgente. Urgente. Aí entra numa outra coisa que a gente tava conversando, que também eu acho muito interessante. A gente tá vendo um movimento que, além da gente ter perda de projetos que são significativos, são bons projetos. Cadê? Onde que tá o gap do projeto e do beneficiário do projeto? E eu nem tô falando do investidor, né? Pra mim, essa conta não tá fechando, tá faltando informação. A gente tem que bater nisso. Não... Eu tô vendo agora, a gente tava comentando dessa migração, né, desses contratos. Muita gente abrindo mão das usinas, não só solar. Tô vendo muita hidrelétrica descontratada. Desperdício de energia, gente. Podia estar diminuindo a conta, né, Mas... muitos pontos, assim, que a gente tem que trabalhar. E quando a gente fala em planejamento de setor e que o setor falhou com planejamento, de forma estrutural, de forma regulatória, de forma política, eu acho importante a gente pensar que é o seguinte, né? O setor tem a EPE,
que é a empresa de pesquisa energética. E o material da EPE, não sei se você já teve a oportunidade, acredito sim, de ver o material, é um material muito rico. Muito. É um material que ele estuda o comportamento do consumidor, ele coloca uma previsão de comportamento do consumidor. Quando a geração distribuída veio, tiveram vários estudos de projeção de crescimento da GD. A GD superou esses estudos, mas tinha ali, né, esse estudo. Tem estudos sobre a questão das hidrelétricas, renovação de contrato das concessões. Tem estudo de necessidade de investimento em transmissão, em quais áreas, onde estão as geradoras, onde está crescendo o consumo, onde está diminuindo, onde vai ter indústria, onde vai ter isso. Então, assim, não é falta de informação, é o que fazer com essa informação. A falta de diálogo, né? De diálogo, porque... E, assim, até uma comunicação e um planejamento com a questão da GD, eu acho que, às vezes, poderia ter sido mais dinâmico, das distribuidoras irem fornecendo informações e alimentando ali a EPE, a ANEEL, né, sobre a quantidade de projetos que estavam sendo protocolados, que estavam sendo analisados, que estavam sendo aprovados. E aí entra na questão, né, o que foi feito com isso? Guerra de narrativa. E aí prevalece o lobby mais forte. Que eu não sei nem por que a distribuidora entrou nesse lobby. A distribuidora, ela briga dos dois lados, na verdade, justamente, né? Ela tá ali brigando dos dois lados e vira uma guerra de narrativa, vira uma guerra de lobby e todo mundo sai perdendo com isso. Porque a partir do momento que qualquer decisão de setor elétrico, quando vai para o Congresso, a gente já perdeu. Já perdeu. E a gente entra também na judicialização, né? Que é outra pauta que, nossa, é desgastante para mim, exaustiva. Não tem como a gente judicializar o setor também. Aí você junta política, conflito de interesses, narrativas divergentes, judicialização. Aí a gente pode dar um abraço mesmo na segurança jurídica e na modicidade. E despedir, né? Não consigo num horizonte próximo, não. E aí eu volto, né, pro consultivo, pro minimizar os problemas, trabalhar num caráter mais de conscientização de todo mundo. Da complexidade do né, setor. Que é o setor, da necessidade de uma análise mais profunda. E eu vejo isso muito negligenciado. Muito. Hoje mesmo, estava discutindo com um cliente, ele está adquirindo um projeto para implementar uma usina. E aí, a gente discutindo questão de valores, de proposta, ele, não, doutor, eu não consigo esse valor. Eu falei, cara, você está fazendo um investimento de 9 milhões. Você está colocando 9 milhões numa terra que você não sabe de quem é. Sim. Você está colocando 9 milhões num projeto que você não sabe quem desenvolveu. Você não sabe se esse projeto está válido, se esse projeto não tem uma conta de custo bilionária ali. Porque hoje, os projetos que a gente tem de GD... Pode ser GD0, ele só não vai ter risco de virar GD2. Mas você corre o risco ou de ter uma obra emplacada da distribuidora, que talvez você não consiga resolver, porque o imbróglio talvez seja muito complexo. Sim. Ou a distribuidora já fez a obra dela e você está devendo milhões de custos para ela. Esse é um outro ponto que me intriga. Você foi para um lado, mas eu vou ter que ir para o outro. Porque, como é que a gente... Olha, a modicidade, a gente fica falando da falta de planejamento. Não vamos longe, não. Eu não vou falar nome da distribuidora, mas que eu saiba, existe uma que cumpre o contrato de obra e cobra o custo. O restante não cobra. Se você não conectou, tudo bem. Esse custo vai para quem? Para o consumidor. Consumidor. Falta de fiscalização da ANEEL. Olha, eu tô pondo a culpa no consumidor que não conecta. Eu tô pondo de novo a culpa no acessante que não tá cumprindo com o contrato dele. Sim. A culpa é do meu cliente, sim. E vai parar lá no bolso do consumidor. Porque por falta de fiscalização.
Porque assim, a distribuidora, ela fez um investimento de expansão de rede, ela adquiriu aquele ativo, e aquele ativo é a remuneração da distribuidora, ela precisa ser remunerada por aquilo. E a partir do momento que ela não é, isso entra num passivo ali que vai virar tarifa. E vira tarifa, e a gente também fecha os olhos para isso. Muito conveniente pro acessante que não quer fazer isso. E eu já tive contato com diligências que você faz, que são super completas, e eu acho que tem que ser isso. Não dá pra gente vir falar de um investimento de 9 milhões. Nossa, essa semana um cliente me procurou, ele não tinha os contratos. Como você tá querendo colocar 9 milhões se você não tem contrato? Nós não estamos falando de coisa muito complexa, nós estamos falando do básico mesmo. A gente ainda tá nesse nível. A gente já tá falando do básico. Como que a gente vai discutir essa complexidade de setor com, às vezes, as pessoas não tendo o básico? E sabe o que eu acho que entra muito nisso? Eu acho que a geração distribuída, ela lida com uma questão ali, o setor elétrico como um todo, mas a GD é mais palpável isso, eu acho. Tem mais de 10 anos de GD, né? Tem bastante tempo aí da geração distribuída. As pessoas ainda esperam uma rentabilidade milionária, uma aposentadoria, uma estabilidade de vida e um sucesso financeiro ali, sem esforço. Amigo, se a gente quer fazer isso, a gente põe o dinheiro no banco. A gente tem fundo de investimento, a gente tem bolsa, mas hoje, eu desconheço pode ser que tenha, mas eu nunca consegui enxergar essa facilidade da geração distribuída. Mas você já reparou que o perfil dos clientes, eles são muito voltados nessa expectativa de vou fazer o investimento nessa usina e vou aposentar, vou ficar rico e esse dinheiro vai ser a salva da minha vida ou vai ficar para os meus filhos, meus netos, né? Vou resolver o problema da minha família inteiro nessa usina. Não tem uma boa gestão, não? Não tem um bom planejamento? E aí, a primeira pergunta que você faz, mas tudo bem, você vai investir 9 milhões, 5 milhões, 500 mil que seja, 200, nessa usina. Na terra de quem? Não sei. E amanhã? É um contrato de 25 anos. Se amanhã essa pessoa não está aqui? Ah, não, direito de real de superfície é caro. Mas 9 milhões não é não. 9 milhões é barato? Eu também eu me pergunto assim também. Gente, onde tá o dinheiro? Porque, pra mim, seja o muito, seja o pouco, eu fico preocupada. Eu vejo, às vezes, cliente investindo em usina pequena. Meu primeiro sistema, que eu tive contato com energia, na época, energia solar, era um sistema de 3 kW-pico, eram 10 placas de 335, o inversor da Fronius. Era lindo. Pra mim, a preocupação que eu tive com aquele cliente é o mesmo que eu tenho com o que investe hoje milhões. Mas eu vejo que a simplicidade da tratativa, às vezes, é a mesma. É a mesma. E isso me preocupa também um pouco. Mas eu tento trabalhar dando essa consciência pro cliente. Sim, eu acho que as pessoas... Assim, eu acho que é um comportamento brasileiro geral. Precisa parar de esperar a receita mágica do sucesso cair no colo. Porque nessa expectativa de vou fazer esse investimento, vou ter essa receita, é maravilhoso. Os índices também que o pessoal apresenta, né? É maravilhoso. Só que empreender no setor elétrico é talvez até mais complexo do que empreender em qualquer área do setor, de qualquer área, né? Então, assim, se eu te chamar hoje, Ingrid, vamos abrir uma loja de sapato? A gente pode amar sapato. Mas assim, onde? Mas a gente vai vender que tipo de sapato? Mas qual que é o nosso público? Mas qual que é a qualidade de sapato? Mas qual que é o preço do sapato? Para quem que a gente vai vender? Como que a gente vai fazer isso? Qual que vai ser a nossa estratégia de marketing? O que eu vou fazer com esse sapato? Metade dessas perguntas eu nunca ouvi de um investidor na GD. E aí as pessoas vão investir no setor elétrico e elas esquecem que o retorno está atrelado a alguém que está pagando por aquela energia. E aí, não, eu vou fechar um contrato com uma comercializadora. E aí a gente vê o que a gente estava conversando, que de 5 anos para cá, a mudança de perfil dos contratos. E como que hoje o investidor, ele assume todos os riscos e como que hoje a rentabilidade está comprometida por um problema de mercado. Por quê? E a gente vê de 5 anos para cá uma mudança. Por um período, eu achei que deu até uma melhorada. Acho que as pessoas ficaram mais corajosas, né? Nem que ficaram melhoradas, é que elas ficaram mais corajosas. Nossa, agora a gente tem um marco legal, a gente tá mais seguro. Nunca falei que vocês estavam mais seguros. Nunca enganei ninguém.
Mas que de um tempo pra cá, de novo, dos últimos 3 meses, eu vou abrir um lapso temporal maior, porque que eu vi mesmo foi nos últimos 2. Nos últimos 3 eu percebi o movimento, nos últimos 2, as pessoas agora pegaram todo o receio que elas têm. Elas estão visualizando uma abertura de mercado livre. A gente teve, né, a MP 304, e eles falaram assim, nossa, eu não posso ficar mais com risco. Meu risco tá alto demais. Vamos rever tudo. Reforma tributária. Vamos rever tudo? Ué, como assim? A gente já não tem a segurança jurídica pela regulação, a gente também não vai ter pelo contrato mais. Ou você topa, ou você fica descontratado. Exatamente. E eu vejo que nessa pressão de ou você topa ou você fica descontratada, na hora que você vai rescindir o contrato, a gente vai, às vezes, auditar, né? Aquela parte chata que a gente tem que fazer, pega os relatórios enviados pela comercializadora. Que no contrato tá lá falando que vai pagar pelo crédito efetivamente compensado e adimplido. Mas, assim, a inadimplência é um mistério, né? Não tem transparência. A fórmula do pagamento é baseada na adimplência. Só que é um contrato que você não consegue auditar. Primeiro, porque não tem transparência nenhuma. Nenhuma. Primeiro que esse contrato... Raros os contratos que chegam antes de serem assinados. Ponto 1. Vem aquele anexo 1 com o cálculo que você custa entender. O cliente também a gente tem que fazer mágica às vezes pra entender. E a fórmula não fecha. Não sei se você já tentou fazer as contas. Não sei se eu sou ruim em matemática. Eu sou da humanas, mas não é possível. Às vezes eu peço ajuda e a conta ela continua não fechando. E aí vem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que pra mim rola uma distorção. Meu Deus, completamente. As pessoas vão me ver falando isso e falar, nossa, ela nunca falou isso pra mim. Mas é claro que não, né? Porque eu fico tentando buscar mecanismos de... Eu sempre sugeri, por exemplo, coloca na procuração. Quando você for entregar a procuração, você vai estar dando autorização. A comercializadora ela já vai perder essa desculpa. Não posso compartilhar? Pode. Mas não tem. Essa transparência ela não tem. A ocupação da sua usina ela não tem obrigação de acontecer. Ela não tem essa prestação de contas. Enfim, essa conta não fecha, não tem essa transparência. Relatórios confusos. E aí, sabe o que acontece? A ineficiência da distribuidora, ela vira argumento aqui. Vira argumento. É porque a gente não teve ali o relatório. Teve um erro. O anexo G não foi efetivado nesse ciclo. Quem me garante? Por erro da distribuidora. E aí, a comercializadora, ela se previne e fala que ela não tem obrigação de pagamento, porque a distribuidora não operacionalizou. E aí também eu fico vendo agora, tá muito bonito, porque coloca lá no contrário que qualquer mudança regulatória que inviabilize o modelo de negócio... Esse modelo de negócio não deveria existir. Eu fico pensando assim, então não deveria existir. Mas eu não sei até que ponto compensa hoje para o investidor assumir todos os riscos. Todos, porque ele tá ficando com todos. Não sei se essa galinha de ovos de ouro, para mim, ela nunca existiu. Não. Para mim também Eu nunca consegui vender essa ideia. Eu já vi muita gente vender essa ideia, mas eu nunca consegui vender essa ideia. Eu sempre tive meu pé atrás em... De novo, a gente começou falando disso. A gente tem que levar conforto. De certa forma, a gente leva segurança. O seu cliente fica mais confiante, ou ele dá um passo para trás e ele recua, pela forma com que você se coloca ali. Eu nunca tive coragem de pegar essa decisão e falar pro meu cliente, vai com tudo, meu amigo, coloca todo o seu dinheiro aí. Tá Nunca. Eu sempre tentei olhar para isso como se fosse um dinheiro meu. Quais são os cuidados que eu tenho para investir? E colocar isso pro meu cliente. A decisão é dele, né? Claro. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho um cliente que ele é muito engraçado. Ele criou uma figurinha horrorosa no WhatsApp. É brega. Mas que ele me fala que eu sou muito pessimista. O dia que eu estou otimista, ele fala, nossa, você tá otimista com alguma coisa? Gente, mas o meu papel não é ser otimista. É ser cuidadosa. O advogado tá ali para ser cuidadoso. Quando eu falo, isso aqui é bom. Amigo, é bom. Mas não quer dizer que não tenha risco, não quer dizer que não exista toda essa confusão que a gente tá falando. Mas tem negócios que realmente são muito mais arriscados que outros hoje. Eu acho que a gente fica com um olhar um pouco viciado, porque a gente enxerga risco nas coisas. É o nosso papel, é a nossa obrigação. Mas eu acho que se o cliente, ele procura antes de investir... E os riscos são apresentados e ele toma risco com consciência, eu acho que isso é uma situação, né? Sim. Energia é um bom negócio. Sim. Quando você entende o setor, quando você sabe o que pode dar errado e você se organiza para lidar com isso, ou quando, né, acontece tudo certo, ótimo.
Mas quando você sabe até onde você pode ir, o que pode acontecer, quando você entende os riscos do setor, quando você entende todo o movimento que tem ali e você topa fazer isso com essa consciência, eu acho que é um ótimo negócio. Agora, quando você entra no setor às cegas e você não tem uma consultoria consultiva, eu não estou colocando aqui, às vezes, nem só jurídica. Às vezes, você tem uma engenharia de proprietário muito bom que vai te dar esse suporte, que vai te ajudar nas tomadas de decisão. Às vezes, né, sei lá, você tem uma consultoria estratégica, alguma coisa. Mas quando você não tem nenhum tipo de consultoria e você entra às cegas e você começa a se deparar com os obstáculos, você começa a se sentir enganado. Você não assume essa responsabilidade de eu entrei às cegas. E aí, todo mundo te enganou, né? O EPCista te enganou. Exatamente. A distribuidora não segue as normas. A ANEEL. Aí vira um problema muito maior. Cheio de ruídos, né? A gente tem muito ruído. E quando esse cliente chega, é muito difícil demonstrar para ele onde que as pedras estão e como contornar, porque ele já vem com aquele sentimento, né, de eu fui enganado, eu fiz isso. E assim, eu já falei isso outras vezes aqui, é algo que me preocupa quando eu vejo clientes que pegaram tudo que eles tinham e investiram no setor. E essas usinas viraram GD2. Clientes que pegaram tudo que tinha, venderam casa, venderam tudo para comprar, investir em usina. E assim, é um investimento de 25 anos. A gente está falando de Brasil. Sim, e não são 2, e realmente é preocupante. Me preocupa mesmo. Eu vi pessoas investirem tudo que tinha e a gente cair em GD2. E a verdade é que essa conta, ela nunca fechou para mim. GD2, né? GD2. Para micro, dependendo do modelo, do alto consumo local... Não sei, assim, mas eu tenho as minhas restrições. Simultaneidade, Eu acho que vai, mas é complexo. Mas você colocaria todo o seu dinheiro ali? Você tá doido? Nunca. Não tenho coragem. E eu não tenho coragem de aconselhar meus clientes também nisso. Não. Pra mim... Mas de vez em quando a gente não acha coiada no barco mesmo, né? Sim. Eu acho que a gente tá nessa fase do setor. Eu acho que a gente vai evoluir muito agora. Nos próximos anos, eu acho que a gente vai caminhar muito. Até porque se a gente não caminhar, a gente vai colapsar. Então, a gente chegou no ponto que... eu acho que o colapso não está longe. A gente tem que caminhar rápido em outra direção. Porque o colapso está muito próximo. E eu não estou sendo pessimista de novo, eu estou sendo realista. Sim. Estou sendo realista. Eu acho que tá bem próximo. Se a gente não parar de olhar e defender a GD como se fosse o direito de colocar a placa na minha casa, porque é isso que é vendido, né? Geração distribuída, tô tirando o direito da pessoa colocar a placa na casa dela. Não é isso. Não é. Não é isso que está sendo discutido. Não é esse o gargalo da GD. E a gente sabe disso. Não é. Enquanto usar essas narrativas, fazerem videozinhos e trazer essa comoção social da GD como se fosse isso, e do outro lado... jogar a culpa da GD como o problema do setor elétrico, a gente não vai chegar numa solução razoável. Não. Então, me assusta quando eu pego o documento da Agência Internacional de Energia Elétrica com aquelas recomendações. O Brasil está na ponta da transição energética, o Brasil é um potencial, o Brasil é exemplo, o Brasil isso e aquilo. Me assusta um pouco esse posicionamento. Porque, primeiro, a gente está pagando bandeira vermelha, a nossa energia é super cara, a gente está com corte de geração renovável e a gente está rediscutindo modelos de negócios definidos por lei. Então, a gente é modelo onde? Isso não combina com COP, isso não combina com política de desindustrialização, isso não combina com várias outras coisinhas, transição energética, atração de investimentos, isso não combina. Também acho. Isso não combina. E aí, ao mesmo tempo que fala da geração distribuída, né, como protagonista da transição energética, coloca uma recomendação para que o Congresso revise o modelo da compensação de energia. Eu acho que não combina. Como que eu vou estimular a geração distribuída? Como que eu vou incentivar isso, sendo que o modelo hoje já está ruim, né? A GD2, GD3 já não quase que não se viabiliza. A gente já precisa rever o modelo mesmo. E aí, vocês ainda querem piorar isso? Então, não vai ter incentivo. E você acha que o mercado estava maduro a ponto de não precisar mais desse incentivo?
Não. Eu também acho que não. Talvez a gente podia alocar melhor esses incentivos, mas ainda precisava de incentivo. Também acho. Pra mim, isso é muito claro. E eu não me lembro, assim, se a gente chegou a conversar em algum outro momento sobre isso, mas hoje eu tô no momento da advocacia. A gente pode falar disso agora, ó. De empreender, né, advogar. A gente vive o empreendedorismo todos os dias. Isso é todos os dias. Eu já fui entusiasta de uma atuação não só privada. Eu gosto muito de uma política, de uma diplomacia. Eu acho que as relações interinstitucionais, elas são importantíssimas. Esse diálogo, ele é importante. Mas eu também gosto muito das relações privadas, de autonomia, de capital privado. Eu acho que uma coisa idealiza e a outra põe em prática, né? Uma banca Sim. a outra. Mas elas precisam se conversar. E aí eu vou, de novo, tirar daqui do setor elétrico e vou levar para o meu outro lugarzinho que eu gosto muito, né? Que eu gosto de mexer com relações sino-brasileiras e China. Existe uma instituição, que eu não vou falar o nome, que eu não sei se você vai mandar cortar. Mas existe uma instituição que eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho que ela faz de uma paradiplomacia. Ela coloca os players do setor para se conversarem. E ela tem hoje uma representatividade muito forte. E ela consegue atrair investimentos em diversos setores, principalmente logística. Eu tenho visto muito um desenvolvimento de logística e tecnologias. Tecnologias em modo geral, não vou falar só de energia, né? E é muito interessante ver a efetividade que isso traz. E eu não consigo, quando eu falo que eu não consigo é porque eu também já tentei, imprimir essa eficiência, que eu vejo, essa efetividade, porque ali todo mundo entende onde todo mundo ganha. E todo mundo ganha com isso. Quando você pega o capital privado, investe aqui, todo mundo adora, né? iFood funcionando. Todo mundo adora um aplicativo. Todo mundo adora uma facilidade. Todo mundo adora comprar na Shopee e chegar. Mas não entende a robustez de um trabalho, dessa paradiplomacia, desse diálogo entre agentes. E ele é muito forte. Ele é muito intenso, só que ele é muito sério. Ele é muito sério. E uma coisa que chega, assim, a minha indignação é um ponto que eu vi que o Brasil tem que amadurecer demais, embora exista, eu não tô falando que não exista. Eu vejo que o setor elétrico hoje, ele é muito fechado. Ele não consegue instaurar essa paradiplomacia. Os diálogos que eu vejo de buscar fora uma regulação, aprimorar uma regulação, de entender investimentos. A ANEEL, ela tem trabalhos que não são divulgados. E associados à transição energética. São divulgados, mas a verdade é que as pessoas não têm interesse de buscar e não é difundido em mídia, né? Nós estamos falando de mídia. Que é lindo, é robusto, é sério, mas que não chega na prática, não chega na execução por interesse. Eu vejo que a gente criou uma nuvem, assim, ó, em cima do setor elétrico. E aí eu vou falar, não é conveniente para certas empresas abrir para tecnologia, fazer troca de tecnologia. Não é conveniente para as empresas buscar informação, compartilhar dados. E a gente está vivendo numa época, a gente já teve na crise da onda. Hoje a gente não está mais, não. Hoje a gente não tá mais, não. A gente tem que ser um pouco mais realista e mais humilde. E eu acho que tá faltando muito isso no setor elétrico. Eu, infelizmente... Olha que absurdo. Nós estamos vivendo um tempo de regulação de reversíveis. Nós dominamos essa tecnologia? Não. Se domina, vocês me contem? Eu posso estar desinformada? Posso estar errada? Mas até onde eu sei, não. E eu tenho buscado ativamente. Cliente, você já viu alguma? Você já estudou essa tecnologia? Eu tô vendo alguns clientes, sim, acessando outros lugares, outras tecnologias, buscando esse conhecimento, porque vai chegar uma hora que hoje ela ainda não tá acessível, mas ela vai estar. E como é que ela vai estar? Se a gente não buscar ela, se a gente não buscar trazer, se a gente não buscar viabilizar, se a gente não tiver política de incentivo para isso, não vai acontecer. Qual empresa que vai trazer a bateria? Qual empresa que vai trazer como é o nome daquilo, drive, que vai fazer a injeção rápida? Quem é que vai ter essa parametrização, serviços ancilares? Isso precisa de uma política. E não tem. E as poucas que eu já vi, elas são atrapalhadas por interesses privados. Não vai acontecer. Sim, quando o setor ele
desenvolveu o início do setor foi com alguém que foi por fora buscar uma tecnologia e trazer para cá. Quando o setor começou a desenvolver a questão das nucleares, várias pessoas foram para fora, estudaram, adquiriram conhecimento, voltaram e implementaram no Brasil a questão da segurança, do desenvolvimento, da tecnologia. Isso não foi desenvolvido aqui no Brasil. E a questão da bateria, assim, a questão da solar também, né? Os equipamentos e tudo, a tecnologia, é tudo importado. Algumas empresas até tentaram desenvolver isso no Brasil, mas não tem competitividade em relação a isso. O próprio custo da energia inviabiliza isso. Verdade. O indústria nacional não tem... Nossa, que conversa que nem cabe também, né? Não tem, não tem como. Não tem. A questão do silício também, das células, enfim. E o custo. E nunca vai ser competitivo com a China. Jamais. Nunca. E aí vem a questão da bateria. E o que a gente precisa para incentivar que pessoas busquem a bateria? Essa comunicação, essa segurança jurídica, essa previsibilidade, porque o investimento é alto. A bateria tem um custo, a tecnologia tem um custo. Trazer isso, implementar e aprimorar isso aqui no Brasil tem um custo. Tem um custo. E alguém vai pagar por isso. Só que alguém vai pagar isso para ter um benefício. Esse benefício tem que estar necessariamente atrelado a uma segurança e a uma previsibilidade. Exatamente. A partir do momento que eu não tenho isso na GD, que é uma pontinha do setor, isso afasta a questão da bateria, isso afasta a questão de outras fontes de energia que poderiam estar sendo desenvolvidas, que poderiam estar sendo incentivadas. Eu fico vendo, amiga, assim, projetos geniais de integração de fontes, geração junto à carga. Eu não tô falando de coisa muito complexa, não. Tô falando de coisas inteligentes. A gente não se abriu para isso ainda. Não se abriu. Mas é isso que você falou. Turbinas. A gente não se abriu. Essas novas tecnologias, elas não são viáveis, elas não são incentivadas para proteger interesses de alguns que não querem perder a mordomia, que não querem perder a posição que estão. Na minha cabeça, é inconcebível a gente não se abrir a buscar uma tecnologia que vai baratear um custo, por exemplo, de uma turbina por interesse de um fabricante. É inconcebível a gente não ter uma redução de um custo de bateria por interesse de alguém que já tem um acordo. E nós perdemos muita oportunidade. Uma outra coisa que eu não consigo mesmo entender é o cooperativismo. A distorção que a gente tem do papel do cooperativismo é um absurdo. E quando a gente olha para o cooperativismo como ele é aplicado em outros lugares, é genial. É genial, a gente devia difundir isso. Mas não, hoje a gente não trabalha com isso. Aí nós estamos falando assim, é muito longo prazo, é muito utópico para a realidade que a gente vive. Mas se a gente olha para fora, não é. Não é. Eu tô vendo a gente falando das reversíveis, não só de bateria, mas de usinas mesmo. A gente não tem regulação ambiental, a gente não tem tecnologia de geração invertida. É esse o nome que dá? Deve ser. Na minha cabeça A gente tá discutindo... A gente já devia estar com isso pronto, a gente já devia ter buscado, a gente já devia ter incentivado. Enquanto alguns países aí abrem mão de visto para receber estudante, a gente não fomenta isso, a gente tá querendo fechar o mercado. Sim. Isso para mim não é uma lógica muito inteligente a longo prazo. E a gente tá começando a pagar a conta agora disso. Para mim, o cenário que eu tenho desenhado é esse. E eu acho que é um movimento do setor até, assim, de retroalimentar essa situação. Então, faltou planejamento, faltou estrutura, faltou isso. Gerou um prejuízo ali, joga pro consumidor. É um jeito de, tipo assim, ninguém pagar essa conta, efetivamente. Os responsáveis por isso não pagam a conta. Então, joga para o consumidor. Então vai ter eleição, diminui a tarifa. Aí, depois, o reajuste lá em cima. Igual a jogada do ICMS. Então, assim... São essas questões que vão acontecendo, assim. E eu vejo que quem perde com isso é todo mundo, que nem você disse, né? Fica nessa disputa de ego, muitas vezes, o setor, né? A gente vê muito isso.
essas associações, eu vejo que elas perdem muita oportunidade de trabalhar de forma cooperativa e buscar o melhor para o setor. Todo mundo defende o seu sentado na cadeira onde está. Isso é uma coisa também que a gente já falou em outras lives e em outros momentos. O setor elétrico, ele é... Assim, a gente tem uma dimensão continental, né? Ele é todo interligado. Então, é o setor mais complexo do mundo, eu acho, assim, Sim. né? Poderia dizer. E não tem como a gente analisar do ponto de vista do caos da cadeirinha que eu tô sentada. Não. Né? A gente tem que sair da caixinha, olhar de cima, entender as consequências, porque as consequências são em cascatas. Então, é muito desse momento. Vamos colocar a culpa na GD, vamos mudar as regras, vamos fazer isso. Essa insegurança hoje da GD, amanhã é da GC, amanhã é de hidrelétrica, amanhã é na parte de comercialização, amanhã é dos varejistas, amanhã é dos comercializadores, amanhã é do grande consumidor. Então, a partir do momento que uma lei perde a validade no Brasil, isso não interfere se a gente não pode contar com aquilo, o que uma lei significa, o Brasil perde como um todo, não só no setor elétrico. O meu contrato que eu tenho com você não vale. Tipo assim, vou assinar qualquer coisa, amanhã muda, entende? Isso reverbera em outros setores. A credibilidade, ela ecoa. Ecoa. A descredibilidade, A descredibilidade. E aí a gente vai entrar na questão do risco Brasil, um risco alto, custo de investimento alto, e aí a gente perde investimentos, oportunidades de crescer em todos os setores. Todos. Ninguém vai querer investir em um país que a lei não vale nada. Aí a gente volta lá para o começo do nosso podcast. O RESEB existiu por isso. Exatamente. Ele existiu por isso. Não dá pra gente trabalhar com essa interferência estatal. Não dá. Não dá. A agência reguladora, ela precisa recobrar urgente. Fazer uma análise, dela, assim, né? um juízo de consciência do papel dela. E olha que eu conheço profissionais, pessoas excelentes ali e que às vezes ficam refém de um modelo. Não consegue fazer um trabalho, não tem mais espaço. E assim, a gente comentou que a gente falaria, né, de empreendedorismo, de qualidade de vida, de outras coisas. Dentro desse caos que a gente vive, que a gente só lida com problemas, com riscos, análise de risco, enxergar dificuldades e tudo do setor, assim, como que você consegue fazer isso para você equilibrar, né, seus pratinhos aí de vida pessoal? Porque, assim, tinha uma época da minha vida, vou ser bem sincera, eu tinha insônia preocupada com meus clientes. Eu via que eu preocupava mais do que eles. Então, eles não estavam preocupados. Eu estava desesperada sem dormir. Uma análise, é um bom ponto. Então, assim, para mim foi um exercício. Eu demorei a entender que separar as coisas ali, eu não separava. Mas assim, como você consegue? Eu não consigo. Não, mentira. Eu acho que eu aprendi. Mas eu aprendi na base do sofrimento. E foi eu fazendo uma análise de risco, eu mesma. Assim, era um risco de saúde. Eu não... Inclusive, isso é uma coisa muito legal, porque eu andei fazendo uns cursos. Andei visitando aí alguns conteúdos que começaram a introduzir essa ideia de organização financeira, de planejamento, de saúde física, mental, dentro de uma esfera aí de empreender, né, de profissional, porque pra mim é tudo muito casado mesmo. E eu aprendi porque eu sofria muito. As coisas são muito morosas. Apesar de ser um setor extremamente dinâmico, as soluções são muito demoradas pra mim. Pra mim, esse time, ele tá todo atrapalhado, assim. Tinha que ser mais rápido. E eu sofria muito, porque eu estava mais preocupada com o meu cliente, milhões de vezes mais preocupada com a distribuidora. Eu tinha vontade de sacudir o regulador. E, assim, a impressão que eu tinha é que só eu tava sofrendo. Quando eu entendi a sistemática toda, comecei a fazer terapia, comecei a fazer exercício físico, comecei a comer bem, comecei a dormir bem, consegui gerir um pouco melhor as coisas. Mas é de um controle, assim, a gente precisa ter um controle emocional absurdo. Porque, às vezes, o perigo ele é muito grande, a gente tá falando de grandes valores, são grandes responsabilidades.
Às vezes eu acho que só a gente tá vendo mesmo. Mas é isso, é cuidando de saúde física, mental. Não sei, cada um tem a sua, mas também espiritual. Eu acho que tudo tem que estar muito bem alinhado. Porque a única coisa que não... o nosso objeto de trabalho, ele não é alinhado. Ele não é desalinhado. Eu até brinco com os meus clientes, eles falam, vamos ponderar, fazer um contrato de risco. Eu falo, não, você já me trouxe o risco. Você é o risco. Você é o meu risco. Você nunca me chegou um cliente aqui com um presente, só me chega com um problema. E se você não tem o problema, você quer que não ter. Então, nós precisamos trabalhar com problema. Infelizmente, a gente trabalha com problema, com risco, com insegurança, equilibrando o pratinho dos outros. Então, acho que a gente tem que estar com os nossos pratinhos muito bem equilibrados. E aí, dentro disso, a gente advoga, você esquece equilíbrio financeiro. A gente não pode trabalhar com previsibilidade, a gente não pode trabalhar... A gente não tem. Fato é que a gente trabalha com a dos outros, mas a gente não tem. Advogar é isso. Um dia você acorda de um jeito, amanhã você tá de outro. Um dia você não dorme, no outro dia você dorme. Às vezes você não consegue, você tem que aprender a falar o não, que, nossa, é muito difícil. Falar não eu acho que hoje é o meu maior problema, falar não. Mas é assim, eu acho que é aprender a lidar com a instabilidade, porque advogar é isso. Pra mim... Eu acho que empreender foi um processo de autoconhecimento mais profundo que eu já vivi na vida. Porque a partir do momento que você contrata alguém, que você tem alguém ali, que você vai fazer gestão de pessoas, isso é um autoconhecimento muito profundo, porque você esbarra com questões suas ali o tempo inteiro. E se você acha que o problema é do outro, você tá precisando olhar melhor para você. Então, aí... Para você conseguir fazer isso, você tem que atingir uma maturidade muito grande, que eu não tive no início e que eu não tenho ainda, mas que eu estou construindo. E acho que essa construção é eterna. E ter essa consciência de que essa construção é eterna, eu acho que é uma grande maturidade. Também acho que é um sintoma de velhice. Isso, pra mim, a gente adquire com idade. Tempos de CPF. Mas, isso aí que você falou é muito interessante, porque eu também acho que, às vezes, a gente é muito cruel com a gente. Demais. A gente é muito cruel. E eu não me acostumei ainda, não me acostumei mesmo, com a ideia de que, às vezes, as pessoas estão olhando pra gente. Eu olho pras pessoas. Eu tenho as pessoas que eu olho, que eu admiro, que eu falo, nossa, a pessoa faz um trabalho massa, a pessoa tem um caráter legal, trabalha, assim, com retidão. Admiro o movimento que essa pessoa faz, a diferença que ela entrega, admiro a forma com que ela entrega. E às vezes as pessoas fazem isso com a gente e a gente não vê. Eu acho que a gente trabalha com a régua muito desbalanceada. A gente aponta muito o dedo pra gente. E que bom que a gente busca melhorar, mas a gente também tem que reconhecer o que a gente acerta. Lá no escritório, funciona eu e meu sócio, né? Nós somos totalmente diferentes. Somos perfis, assim... É assustador. E os meninos que trabalham lá dentro do escritório, eles conseguem enxergar com clareza. Onde uma pessoa, todo mundo vai me criticar agora, fala que não existe 2 líderes. Às vezes existe. E a gente trabalha de uma forma muito complementar. E lá no escritório esse ano, o Samuel tem a questão de processo, de operacional, impecável. Ele é muito bom nessa construção de processos. Mas eu nem sabia que na parte de pessoas eu tinha um pouco mais de talento. E aí é muito trabalhado isso, assim, é um talento cultivado. Esse ano voltei para terapia, procurei mentorias, tentei me colocar mais no lugar dos meninos, não só de quem trabalha com a gente, mas do cliente também. E foi assustador mesmo descobrir. Quanto mais a gente busca, mais a gente vê que a gente tem que melhorar. E é assustador pensar que a gente tem pessoas, famílias que dependem do que a gente tá fazendo. E eu tenho uma séria dificuldade de... eu sempre falo isso, eu não consigo trabalhar a dimensão da minha responsabilidade com a minha idade. Eu ainda não consegui processar isso. Porque eu tenho plena consciência que eu cheguei aos 30 com um escritório estruturado, com um trabalho estruturado, longe de uma estabilidade. Nós não estamos falando disso. Mas de uma satisfação pessoal e profissional que não é comum. Não. Não é comum. Eu tô rica? Não estou rica. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de satisfação com o meu trabalho, com a minha entrega. E às vezes, aí de novo, a gente é muito rigoroso. A gente às vezes fecha os olhos para isso.
Olha, a hora que você para pra pensar no tanto de coisa que você já fez, no tanto de coisa que você já aprendeu, no tanto de coisa que você já evoluiu, em como você inspira as pessoas, a amiga de dinheiro, a conta não fecha. Se a gente for fazer conta de dinheiro, ela não vai fechar. Sim. É o que a gente tava falando, né? E hoje o que me leva a querer buscar e melhorar, investir mais em mim, o meu projeto 2025 foi, eu vou melhorar a mim. Eu preciso melhorar, porque os outros, o meu ambiente, o meu trabalho é um reflexo disso. A minha entrega depende da minha melhora. Sim, o seu CNPJ está associado ao seu CPF em Não tudo. vamos conseguir desvincular isso nunca. Nunca. Eu posso ser uma equipe gigantesca. Tá ali. Né? É a influência. A cultura da nossa empresa somos nós. Sim. Somos nós. Isso às vezes é libertador e às vezes desesperador. É desesperador. Isso pra mim hoje é um pouco mais desesperador. Porque eu fico muito atenta, a gente fica muito atenta, né? Assim, mas que bom que a gente também tem que ter esses balizadores morais, éticos, de gentileza. Nossa, isso melhorei muito esse ano. É um ponto que me pega. Empreender, pra mim, hoje também um ponto mais difícil é pessoas, mas não pelo sentido de ter dificuldade com pessoas, mas de melhorar e me julgar apta a estar ali e ser digna mesmo, assim. É uma questão de reconhecer seu valor. Isso é, assim, é desafiador pra mim, mas é muito gratificante também. Eu sinto... Eu não sei, mas assim, a minha sensação é que a gente que trabalha no setor elétrico, eu sinto que a gente é um pouco privilegiada. Assim... Porque eu gosto demais disso que eu faço, eu vejo que você também gosta muito disso, eu vejo que a gente trabalha com coisas que a gente ama. E assim, sinceramente, hoje eu não me encaixo no direito feijão com arroz, no direito tradicional. Se eu tivesse que trabalhar hoje com direito trabalhista, com direito previdenciário, sinceramente... Eu ia ser muito infeliz. Eu ia ser infeliz, eu não teria nenhum tipo de sucesso. Também não. E... eu não ia dar conta, para ser bem sincera. Trabalhar com processo contencioso, com aquilo que eu aprendi na faculdade, isso para mim deixou de fazer sentido há muito tempo. Há muito tempo. Na verdade, desde que eu formei, né? Eu comecei a trabalhar com essa área de energia numa busca de, assim, eu olhava para aquilo e falava, nossa, não me encaixa aqui, não me encaixa aqui, não é isso que eu quero para mim, não é isso. E aí, para onde que eu vou? E aí eu achei, né, fui conduzida e bem conduzida pelo meu pai, e o setor elétrico, ele me trouxe propósito, ele me trouxe tudo isso. Então, eu acho que é um privilégio quando a gente trabalha com esse propósito, com esse sentimento, esse brilho nos olhos que eu vejo que você tem, que eu sei que eu tenho também, quando a gente fala de tudo que a gente faz. E eu acho que você passou por isso muito nova, muito cedo, né? Então, eu demorei mais um tempo para desenvolver essas questões, mas ainda acho que muito nova por, vamos dizer, né? Pela história que eu tenho, por tudo, assim, são 5 anos de escritório. E foi um crescimento exponencial, foi um crescimento muito rápido. E isso me fez esbarrar com várias questões. Dentre elas, questão de merecimento, questão de autoestima. Merecimento, autoestima. Uhum. Conseguir colocar preço no meu trabalho. Conseguir reconhecer o valor do meu trabalho, que não é preço, é valor. Fazer gestão de pessoas. Me colocar na posição que eu tenho hoje dentro do escritório. Porque antes eu não conseguia me colocar numa hierarquia, eu não conseguia me comportar como dona, eu era insegura, e aí eu ficava todo mundo ali igual. Isso na organização, no processo de escritório foi péssimo. Então, assim, é uma história de sucesso, mas não é uma história de acertos, é uma história de erros. Erros. Muitos. E aprender a olhar pro erro com gratidão. Nossa, tô até com o dedo cruzado pra não esquecer de falar. E você falou uma coisa aí que me remeteu lá atrás. Em nenhum momento eu fiz escolha. E quando eu entendi o que estava acontecendo, eu falei, que sorte. Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Se eu puder escolher, eu não quero. Eu gosto disso. Só que, às vezes, também, a ignorância é uma bênção. Porque quando a gente começa, quando eu comecei lá atrás, eu tinha muita vontade. Eu sabia exatamente o que eu estava querendo. Mas a gente não sabia, eu pelo menos, eu não sabia o preço que eu ia pagar.
Mas eu tinha uma pessoa do meu lado que era muito bacana, que é meu sócio, que sempre me deu todo o espaço do mundo. A gente já teve algumas conversas pontuais e elas são muito importantes pra mim quando eu vou nesse caminho. Teve uma vez que a gente sentou e conversou, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, o meu plano é esse. Você acha que eu estou doida? Não. Então você me dá suporte? Todo. E ele sempre me deu esse suporte. Então, eu ter essa retaguarda foi muito importante pra mim. Outra coisa que eu sei que eu sou extremamente privilegiada e eu estou começando a querer ficar chorona. Amiga, eu tenho pai e mãe. E eles são tudo, assim, toda a minha segurança vem dali. Eu nunca me escorei nisso. Tipo, eu não preciso porque eu tenho um pai e uma mãe. Pelo contrário, eu sempre fiz tudo porque eu tenho pai e mãe. Né? Então, eu sei que eu tenho uma condição, e é de sorte sim. Porque eu dei sorte de encontrar o Samuel. E, claro, existe um trabalho, não sei se eu já comentei, ele era meu chefe no meu antigo estágio. E eu fui parar ali de forma totalmente aleatória. Eu deixei um currículo dentro de uma secretaria. Então, eu encontrei o Samuel. Eu tenho a sorte de ter o meu pai e minha mãe. Eu tenho amigos que sempre me deram muita força. Eu encontro pessoas, por mais absurdas que sejam as minhas ideias às vezes, eu encontro gente que me encoraja. E isso faz toda a diferença. Às vezes a gente tá se perdendo ali e as pessoas são âncoras de realidade que a gente tem. E aí, quando eu me deparei, então, hoje, né, eu também eu tô com 5 anos de escritório. Eu tenho 6 anos de OAB. É muito pouco tempo para esse boom de coisas, situações e amadurecimentos que a gente tem. Com certeza. Eu demorei a entender isso. A minha ficha caiu, eu diria, esse ano. Foi quando eu falei, nossa, eu preciso dar um jeito de organizar, porque tudo aqui vai ser reflexo daqui. Eu sempre tentei acudir uma parte técnica, sempre tentei acudir um operacional, eu sempre tentei estudar, até que um dia uma pessoa virou pra mim e falou assim, para de estudar e começa a entregar. A gente fica muito preocupada em entregar uma coisa bem feita, e às vezes a gente esquece que tem outras coisas para ser feitas. E a gente esquece de fazer o trabalho emocional, de entender o merecimento, o alto valor, a postura, a imagem, que a gente estava falando também. E empreender, e aí depois que a gente faz um podcast quase 2 horas, e a gente ainda vai falar de empreendedorismo, é muita coisa. E a gente nem falou de problemas que pelo menos, de novo, eu entendo que eu tenho um privilégio enorme com isso, à medida que eu não sofro com machismo. Eu sou privilegiada. Eu nunca tive episódios de desgaste com isso. Pelo contrário, eu sempre encontrei pessoas que me respeitam e que me fazem crer cada dia mais que é extremamente possível a gente sobreviver dentro de um setor extremamente machista e masculino, com muito respeito. Sim. Graças a Deus, eu também tive essa sorte, mas eu acho que isso também está muito vinculado a algumas questões. Eu acho que isso está vinculado a posicionamento, eu acho que isso está vinculado a postura, eu acho que isso está vinculado também à conexão. A gente atrai aquilo que a gente precisa, né? Então, eu sinto que quando eu começo a atrair um tipo de cliente, eu começo, não, tô vibrando errado. Tô vibrando errado? Tô vibrando errado. Isso não é loucura. Isso eu acho que é uma ferramenta que a gente tem, que a gente deve usar sempre. Sim. Sempre. Eu também acho que é muito. Aí eu começo, não, tô vibrando errado. Tô vibrando baixo. Preciso melhorar, preciso olhar para mim, preciso me reconectar, preciso... Porque, assim, nós não somos uma fatia de pizza. Eu li isso num lugar e eu repito isso todo dia no escritório. A mesma Raquel que é esposa do Bernardo é a mesma Raquel que é chefe, é a mesma Raquel que é amiga, é a mesma Raquel que é advogada, é a mesma Raquel que às vezes é cliente, é a mesma Raquel que às vezes é prestadora de serviço. E às vezes, assim, em um dia você caiu o pratinho em casa, você teve um problema... Assim, claro que dentro da nossa maturidade, a gente consegue respirar e tocar o barco. Mas, assim, meu pavio tá mais curto, minha paciência, minha sensibilidade, qualquer coisa, às vezes, que andou errado ali, eu vou explodir, ou eu vou chorar, ou eu vou sentir mais. Então, assim, quanto mais a gente consegue ser inteira nas coisas, deixar as coisas harmônicas, deixar os pratinhos equilibrados com saúde, com vida emocional, com vida espiritual,
com família, relacionamento, vida social, tudo isso mais harmônico, melhor eu vou ser dentro do meu CNPJ, melhor eu vou entregar. Melhor eu vou entender os meus limites, melhor eu vou entender as minhas fraquezas, os meus potenciais e vou usar isso tudo a meu favor. Esse ano, para mim também, foi um ano de olhar para isso tudo e falar: eu preciso melhorar muita coisa, eu preciso mudar muita coisa, mas assim, graças a todos os meus problemas que me trouxeram até aqui. E gratidão por ter chegado até aqui. Só eu sei a dor que foi. E esse mergulho profundo que muitas vezes a gente tem que fazer quando a gente senta para dar um feedback, quando a gente senta para fazer uma reunião e a gente olha para tudo aquilo e fala assim: tá tudo errado. A gente olha para dentro e eu acho que a coragem de olhar e falar assim: eu não tô bem, eu preciso olhar para mim, eu preciso fazer terapia, eu preciso fazer mentoria, eu preciso buscar ajuda, eu preciso me reconstruir, porque isso aqui é reflexo meu. E se não tá bem, eu não tô bem. Eu acho que isso é uma virada de chave, que ela é o caminho para o próximo patamar, para o próximo lugar e para o próximo degrau que a gente precisa chegar. Eu espero muito que os meninos que trabalham comigo escutem esse podcast até o fim, porque eu tento muito, e eu não gosto da ideia de demonstrar uma fragilidade intencional. Não, Sim, ela não é disso. intencional, ela é verdadeira. Eu até brinco com os meninos, deixa eu te falar, não nasci tendo 50% do escritório, não. Trabalhei muito pra isso aqui. E existe a Ingrid filha, existe a Ingrid mãe de cachorro, existe a Ingrid namorada do Lucas, existe a Ingrid que já passou inúmeros problemas pessoais. E que eu não nasci sabendo. Amigo, o que você trabalha, você aprendeu na faculdade? Muito pelo contrário. Pelo contrário. Meu sonho. É um dia a dia ali muito sofrido, mas que é de construção. E eu tento... Na verdade, eu acho que você colocou muito bem. Eu queria muito que quem tá perto, assim, eu desejo de verdade que as pessoas trabalhem e amem e cresçam da forma com que a gente tá fazendo. Porque é muito desafiador. Exige muita coragem. Assumir as nossas fragilidades ali. Saber falar, não estou ok, hoje eu estou, vamos junto. Expor isso. Eu tenho tentado fazer isso pros meninos, porque a gente é gente de verdade. Né? A gente é gente de verdade. E é um processo muito doloroso, mas eu não consigo pensar em nada diferente pra eu fazer. Eu também não. Nada. E eu falo todo dia no escritório. Pagaria esse preço todos os dias. Se vocês fizerem merda, é meu nome que está aqui. E se eu perder o meu nome, eu perco tudo que eu tenho, eu vou ter que vender picolé na praia. Porque eu não sei fazer outra coisa, eu não tô disposta a aprender. Eu não sei fazer outra coisa. Não consigo. Eu sou muito grata ao meu trabalho, às minhas dores, a tudo. Eu sei que é um mix, assim, de sorte com trabalho, porque eu não posso ignorar a minha sorte. Nossa, Deus é muito generoso. Eu brinco que eu sou uma queridinha de Deus, assim. Eu às vezes, eu falo, gente, eu tenho muito problema. Tenho. Mas eu tenho muito mais do que agradecer. Muito mais. E eu sou muito grata a essa construção, a tudo. Eu desejo realmente que as pessoas se encontrem, assim como eu me encontrei no meu trabalho. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida. Nem. Nunca, assim, nunca. Se eu tivesse planejado tudo, não teria sido como é. E eu fico pensando que a gente tá tão jovem, ainda tem tanta coisa pela frente. Amém. Eu não consigo visualizar daqui 10, 15 anos onde a gente vai estar, o que a gente vai estar fazendo. E eu acho que é muito grande, é de uma grandeza, assim... Pensar que a gente trabalha com tanta coisa, com tanta gente, com temas tão diversos, tão multidisciplinares, e que a gente tem que trabalhar com empreender, com cuidar das pessoas. É muito. E eu amo o que eu faço, não sei, assim, eu realmente desejo que as pessoas tenham esse brilho e essa gratidão pelo que fazem igual a gente. Eu acho que a maior gratidão, a maior sorte, na verdade, que a gente tem é a gente trabalhar com propósito e gostar do que a gente faz e fazer isso por isso mesmo, né? No início, assim, para mim, a parte mais desafiadora era colocar preço. Então, eu cobrava valores irrisórios, assim, sabe? Porque que eu fazia, eu não conseguia trabalhar isso. E quando a gente começa a evoluir, começa a fazer, começa a entender, vai colocando preço, vai fazendo... vai reconhecendo o valor do nosso trabalho, vai reconhecendo o nosso valor nisso tudo,
E a gente, né, consegue ver um resultado financeiro. Estabilidade, eu acho que ninguém tem, nem Ninguém servidor tem. público A gente tem garantia de nada. né? Ninguém É. tem garantia de nada e, enfim. Eu não acredito em estabilidade financeira, né? Mas, assim, querendo ou não, é um setor que recompensa. E um dia eu estava fazendo uma análise, eu falei, poxa, quando eu começo a olhar, às vezes, outros advogados, as dificuldades de quem lida com direito, com dia a dia, assim, eu vejo que eu percorri um caminho muito bom. Se eu colocar que há 5 anos atrás, eu estava desesperada fazendo entrevista em tudo quanto é empresa de energia, querendo fazer carreira numa empresa. Então, eu nunca quis ter escritório de advocacia. Você me lembrou de uma coisa. Uma vez, eu enfiei na minha cabeça que eu ia fazer um processo seletivo porque eu queria trabalhar numa empresa, era uma comercializadora de energia. E eu fiquei tão arrasada quando a moça disse que eu não fui contratada porque eu não tinha experiência com gestão de pessoas. Meu mundo acabou ali. Eu fiquei muito chateada e fui seguir minha vidinha. Ó, que dó. Agora eu já tenho, querida. Mas agora eu não quero. Mas agora eu não quero. Porque quando eu também olho, eu fico pensando que hoje eu realizei tanta coisa. Eu tenho que construir... Olha, e aqui eu vou falar com toda a sinceridade e transparência do mundo. Aí se você quiser colocar isso também, se você não quiser, eu deixava o seu critério. As pessoas, elas acham que tem uma árvore de dinheiro que a gente planta e ela vai dar. Não é assim. E por muito tempo, essa questão do merecimento, do trabalho, era uma realidade tão distante de mim, sabe? Construir algo meu, construir a minha vida, construir a minha história, ter um retorno financeiro mínimo, era muito distante. Era impensável. Essa virada de chave, de ter valor o que eu faço, de saber o que eu entrego, de virar pro meu cliente e falar assim, ó, eu não faço ideia do que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. E ter a confiança que você vai fazer e ter valor nisso, foi uma girada de chave. E vem, assim, uma fase mesmo de poder mudar de escritório, que é o que a gente tá fazendo, né? Crescer o escritório, crescer uma equipe, construir a minha vida, ter condição de realizar meus sonhos. Olha a viagem que eu fiz ano passado. Aquilo foi um projeto de vida. Foi uma realização de um sonho. Foi uma realização de um sonho. E foi fruto de trabalho. Foi fruto de amadurecimento. Foi tempo de bunda na cadeira. Foi tempo de estudo. Foi tempo de dedicação. Foi saber falar, errei, preciso melhorar. Esse trabalho interno extremamente dolorido. Pode dar o nome que for. Não é outro. É difícil. É difícil. Mas essa recompensa... do setor elétrico, as minhas realizações hoje, eu consigo viabilizar meus sonhos pelo meu trabalho, pelo setor elétrico. E eu sei que a gente só aguenta o que a gente aguenta por causa desse propósito. Eu não sei colocar nome, missão, visão, valores e qual que é o meu propósito. Mas eu sei que aqui é onde eu encontro a minha felicidade, é onde eu encontro a minha realização, o meu brilho no olho, os meus desafios... Dentro daqueles negócios de personalidade, que eu acho bonito a gente fazer aquilo. O meu é totalmente desafiador. Assim, o meu é busca constante de desafio. E quando eu paro e penso assim, nossa, eu ainda tenho muito pra fazer. Eu ainda quero fazer muito. Agora que eu comecei a construir minha vida. Agora que eu não sou um problema pro meu pai e pra minha mãe. Agora que eu consigo falar assim, eu quero um trem, eu vou lá e eu vou fazer. Eu sou capaz, eu só preciso de um pouquinho de planejamento. Vai dar certo? Isso pra mim é impagável. E eu tenho consciência que eu não estaria assim se eu estivesse fazendo outra coisa. Eu também tenho. E eu sinto que as coisas fluem quando a gente está trabalhando dentro disso. Com essa energia, com esse sentimento, com essa vibração mesmo, né? Porque, assim, eu penso que se eu estivesse trabalhando em outra área, eu com certeza estaria muito feliz vibrando errado e não teria nenhum tipo de recompensa e remuneração. E a questão da energia, né, não só elétrica, mas a energia de trabalho, de tudo. E quando eu olho até, assim, para a questão do pessoal do escritório, além de tudo, eu trouxe mais 2 pessoas, estou trazendo a 3ª pessoa, tem uma estagiária, uma outra que ficou como advogada e está contratada. E, assim, a responsabilidade disso tudo dá um certo pânico, não vou mentir, não, quando a gente olha, nossa... Todo mundo ali está dependendo disso, isso aqui vai ter que estar certo. E aí, para essa responsabilidade ter um peso menor para mim,
eu precisei organizar outras áreas. Então, olhar para a área financeira, estudar, debruçar, organizar aquilo tudo. Só que aí eu entendi também que eu não dou conta de tudo, que eu não preciso fazer tudo. E que eu preciso delegar. Né? Ai, que desafio. Que dor. Que dor. Dói. Que dor. Ser substituível dói. Nossa, dói demais. Dói. E aí, delegar a questão financeira, delegar a questão comercial, começar a delegar coisas que antes só você fazia, não é fácil. Não é fácil. E eu tava, assim, a gente conversa e eu fico pensando, eu estar aqui hoje é fruto disso, né? Que quando eu penso que, nossa, eu lembro direitinho, eu vim pra primeira aula da nossa pós em energia, juntei todo o dinheiro que eu nem tinha, e aí eu vim parar aqui. E quando eu voltei, eu só sabia chorar naquele avião. A única coisa que eu sabia fazer era chorar. Eu pensei, eu estou ferrada. Eu não sei nada. Nada. Até eu entender como é que isso aqui funciona. Onde que eu tava com a minha cabeça de fazer um negócio desse? Era na época de tentar entender a MP579. Olha que confusão na minha cabeça. Eu só sabia chorar. Falei, não vou virar ninguém nunca. Sou incapaz. Ai, chorei demais. Mas eu gosto é disso, de não saber. De pensar que eu tenho espaço pra crescer. De pensar que é ali que eu posso prosperar e desenvolver e crescer e aprender. E amadurecer, que é isso. E aí eu precisei aprender a delegar. Essa daí foi pesado. Esse ano eu também desenvolvi isso. Mas quando eu penso que quando eu delego eu tô proporcionando isso pras outras pessoas, isso eu gosto. Eu adoro isso. Poder dar oportunidade às pessoas vivenciarem a mesma coisa que a gente vivenciou. Sim. E eu acho que o que me motivou a dar aula foi isso. Assim, o que me motivou a dar aula foi você. Foi você. Enquanto eu dei conta de dar aula, o que me buscou, que me motivava e que eu falava, recompensa financeira não era. Nunca foi. Né? Então, assim, de ficar ali montando aula, gravando aula, bolando como que eu ia explicar aquilo, pegando figurinhas, montando slides. E às vezes, assim, acordava 4 horas da manhã pra montar aula, gravar às 8. Ou então, parava de trabalhar às 4 pra montar tudo até às 6 e gravar às 7. Ou então, levantava de madrugada pra ver se tá tudo ok mesmo. Pra dar uma última conferida. Às vezes, eu ligava pro meu pai e falava, liga a câmera aí que eu vou te dar uma aula pra você ver se tá ok. Você entendeu? Você acha que tá bom? Valida aí. E aí, assim, era exatamente isso. Eu falava, gente, eu preciso passar isso para outras pessoas. Eu preciso ensinar isso. Eu gosto muito disso. Ainda bem que você foi na minha. Que loucura. Ainda bem que você comprou a ideia e foi dar aula comigo. Não sei, por que você dá aula? Eu não faço ideia, porque eu não tenho juízo. Fui dar aula porque eu cometi um ato de insanidade o dia que eu aceitei essa loucura. Primeira aula que eu fui dar, teve que nascer 150 slides, assim. E falar pra ninguém. Ninguém não, né? Ficava muito lá difícil. Os meninos gravando. Muito difícil. Mas por que você dá aula? Primeiro, porque você pediu. Segundo, porque você insistiu. Terceiro, porque você me obrigou. A verdade é essa, eu não tive pra onde escolher, assim, fazer uma escolha. Aí fala, não, eu vou arrumar uma desculpa agora. Se alguém me perguntar, eu tenho que responder, né? Por que você dá? Não, porque dar aula ajuda a gente a construir uma autoridade. Pra mim mesma. Porque foi uma autoridade. Você consegue, você dá conta, você vai aprender, você vai ensinar. Você vai ter uma coisa consistente, assim. Você vai ter clareza do que você vai fazer. Você tem que fazer um conteúdo excelente. Mas eu muito mais aprendi do que eu ensinei. Então, muito mais. É sobre isso. É sobre não estar preparada. Nunca estamos. É sobre não saber como, mas ir lá e fazer. Eu acho que é essa a diferença. Porque eu te convidei, eu convidei a Valéria na época que aceitou. Eu chamei mais outros advogados. Só vocês aceitaram. Pois é. Várias pessoas queriam construir autoridade, queriam ser referência no setor, queriam fazer acontecer, mas todos me falaram, mas eu não sei, mas eu tô inseguro, mas eu não dou conta. Eu falei, mas eu também não! Eu também não sei! Eu não tô conseguindo me lembrar de um episódio que eu tenha ido com segurança, sem medo. Nunca aconteceu, até hoje, gente, vocês me verem com cara de plena... É mentira. Às vezes eu vou estar com medo sim, eu vou estar insegura sim, a gente não tem garantia de nada. Mas a gente vai. Às vezes, eu nunca vou parar. Até reunião com o cliente, até hoje, dependendo da reunião, dependendo do cliente, dependendo do que acontece ali, sai um pouco do script que eu tô acostumada. Às vezes eu fico insegura.
às vezes dá um frio na barriga. E assim, a verdade é que sempre vai dar. Sempre vai. A diferença é ir com frio na barriga mesmo. Mas eu sou muito grata a ter sido convidada para dar aula. Gente, foi um momento terrível, assim. Tava caótico, tudo muito caótico. Mas eu arrumei um belo entretenimento por alguns meses. Não estamos falando de remuneração, porque realmente não convém. Mas foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. E hoje, também. Inclusive, eu já estruturo algumas coisas pensando em dar aula. Eu acho que hoje eu não consigo, eu não tenho esse tempo, não tô com essa disponibilidade. Eu acho que exige uma entrega que hoje eu não tenho condição e não vou fazer mal feito. Mas é uma coisa que eu gostaria de continuar, quero continuar. Foi um divisor de águas em autoconhecimento, demais. Em confiança. Foi maravilhoso, assim. E eu acho que eu firmei no setor, sabia? Eu ainda tinha, assim, transitava por outras áreas. Na época eu trabalhava também com direito imobiliário, eu ficava nessa coordenação de algumas outras áreas no escritório, mas depois disso, não. Eu realmente firmei no setor elétrico e hoje totalmente focada. Depois que a gente dá aula, não tem como. Não tem. Não tem como passar por isso ilesa. Não tem. É isso. Então tá bom. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e pela sua entrega. Totalmente, assim, 100% inteira, como tudo que você faz. Sim, eu que agradeço mais uma vez a participação. Fiquei muito feliz de estar aqui, quase chorei algumas vezes. De novo, o setor elétrico ele é muito técnico, mas ele também dá espaço pra gente ser humano, pra gente ser verdadeiro. Eu desejo mesmo que as pessoas que ouçam isso saiam um pouco dessa esfera muito técnica, profissional, e vá também para esse lado mais humano, que a gente tem que trabalhar, desenvolver, se inspirem, não tenham medo de errar, se arrisquem. E é isso, todo dia, é um desafio atrás do outro e é a gente crescer. Eu acho que o objetivo é esse. Se a gente não precisasse crescer, evoluir, já não tava aqui mais, né? Com então, certeza. Que a gente tenha essa mesma energia que o setor, essa dinamicidade, e é isso. Muito obrigada. Obrigada a você.